Ainda hoje no carnaval eu me visto de padre. E as pessoas dizem, mas você se veste, não tem gente que se veste de mulher? Deixa eu me vestir de padre. Então. João, já que você não foi padre e insiste em ser também humorista, você acha que existe um dedo de destino nessas coisas? Acho. Eu acho. Eu acho que o livre-arbítrio da gente é como você reage ao que Deus te predestina. Eu tenho minha cruz. Eu posso carregá-la ou arrastá-la. Digamos, às vezes é uma exigência do amor. Que o amor que não se sacrifica não é amor. Então eu, por uma questão de humildade, eu tenho que dizer, eu faço planos, eu tenho projetos, mas Deus é que sabe. Tanto é, e os filósofos nos ajudam a entender isso, que o homem não controla a história. O homem, no máximo, com um grande esforço, se adapta à história, prevê os rumos da história, mas não controla. O Dominguinhos, aquele sanfoneiro, ele diz uma vez, diz assim, João Cláudio é tão doido, que estudou para ser padre e acabou humorista. Então, existem tantas coisas que você pode fazer, dizer no seu humor, nas entrelinhas do humor. Quem vai ao meu espetáculo se emociona, recebe o grande escândalo social, se questiona, vê um ator no palco. Dopo grande Papa Giovanni Paolo II, eminentissimo cardinale elettomi novo vescovo di Roma, custa umili lavoratori dal vino del Signore, e santo grande Papa, che a me è felice sapere che il Signore sabe lavorare con strumento anche che insufficiente. E se questo reso la Chiesa e vita tutta la vita, grazie e pregare per Papa. O Milor Fernandes diz, o humor é tudo, até engraçado. Então, Luiz, eu acho que tem uma predestinação, porque eu não fiz esforço. Você, como humorista profissional, não vai fugir dessa. Conta uma piada pra gente. Eu sabia que tinha essa, toda vez eu preparei, mas eu dá o branco por quê? Porque eu não sei contar piada. Às vezes a pessoa me pega na rua, conta uma piada, ou então vem me contar uma piada. Eu não sei contar piada. A piada, eu conto histórias dentro de um contexto e tal. Porque a piada é um pênalti, né? Você vai chutar, você errou. Eu não tenho aquele time da piada. João, Oi. você tem medo de morrer? Brancato, eu tenho medo de tudo. Eu tenho medo de tudo. Eu sou um medroso. Eu tenho medo de enceradeira. Eu tenho medo de injeção. Eu tenho medo de São Paulo. Eu tenho medo de viajar. Eu tenho medo do ser humano. Eu tenho medo do futuro. Eu digo sempre que o que impediu minha felicidade foi o fato... Eu fui feliz uma vez, em uma cidade, em um lugar, alguns minutos. Uma coisa rápida. Eu fui feliz assim, porque eu vivi o presente. Eu nem tive mágoa do passado e nem medo do futuro. Mas ao mesmo tempo que eu tenho medo, eu tenho a curiosidade, a vontade de conhecer São Paulo, de conhecer o ser humano. E uma tremenda confiança no outro lado. Eu acredito no outro lado, na metafísica, eu acredito na transcendência da alma. Isso me dá um conforto. O que eu tenho medo é que morram as pessoas que eu amo. Aí eu não sei, por exemplo, morrer minha filha, eu não sei o que seria de mim, não sei. Eu teria que apelar para uma força, para um poder, mas eu tenho medo dessa passagem, porque mas eu confio muito na misericórdia de Deus, eu sei lá o que eu confio. Eu tenho uma certa curiosidade. Eu penso que é melhor. Uma vez me perguntaram assim, você acha que é melhor? Eu digo, acho. E você, por que você não quer ir? Eu digo, não, porque da vida eterna eu tenho só a esperança. Dessa eu já tenho experiência. Né? E estou gostando daqui. Um país é dominado por seus intelectuais. Como são os nossos?
Olha, dizem que a Índia é o país que tem a melhor elite e o pior povo, os entendidos. E dizem que o Brasil é o país que tem o melhor povo e a pior elite. Os nossos intelectuais, em geral, são muito pedantes, pernósticos e têm uma visão muito egocêntrica da realidade. Eu acho que até uma criança tem uma coisa muito original para lhe dizer. Eu já tenho um conceito diferente de elite. A elite, para mim, são os melhores. Não é elite ser o privilegiado. O melhor pode ser um pobre, um negro, uma pessoa da classe social lá embaixo, que se esforçou, que aprendeu, que é o melhor, que sabe bem sua língua, que domina bem, se relaciona bem, entende de algumas coisas. O país não pode ser dominado pelos intelectuais, não. Os nossos intelectuais, sim, claro, intelectuais brilhantes, mas os grandes intelectuais que foram cultuados no Brasil, assim, que viraram lei, que viraram Deus, são responsáveis por muito pensamento equivocado sobre nós e sobre nossa gente. Produziram talvez um Brasil caricato, um Brasil grotesco, que não corresponde à verdade, à nossa. Eu acho que os intelectuais fizeram muita bobagem também, muita besteira, por aí. Batendo esse papo gostoso que a gente está fazendo, qual foi o prato mais esquisito que você já comeu? Ou que não comeu, né? Olha, deixa eu pensar, eu acho que essas comidas japonesas mesmo, que eu cheguei no Rio, quando eu fui morar no Rio, eu não conhecia quase nada, eu só gostava de Luiz Gonzaga e Marinês, de música. Lá eu fui ver bossa nova, jazz, blues, ópera. Eu não comia comida japonesa. E aqui em São Paulo, uma vez eu vim no bairro da Liberdade, um amigo meu me levou para comer comida japonesa e eram uns cogumelos que pareciam assim, umas minhocas, umas coisas, e tinha aquela raiz forte, que é verde. Eu achei que aquilo era chiclete de hortelã e coloquei na boca. Foi um negócio terrível. Eu nunca comi essas comidas muito esquisitas, não. Embora lá no sul do Piauí tenha gente que come até calango, né? Então. Cobra não, eu gosto muito de uma galinha, cabidela, capote, que é uma comida típica do Piauí, Maria Isabel, linguiça caseira e paçoca feita na casa da minha mãe, galinha do caldo fino na pousada da Auri Lessa, lá em Barra Grande, no litoral do Piauí. Tá dando fome na gente. O que é Maria Isabel? Maria Isabel é arroz, é carne seca cortada miúdo misturada com arroz. É uma comida típica do Piauí. Maria Isabel. Que delícia. E o capote é a galinha da Angola. Que às vezes o arroz é torrado e feito aquele molho. Beleza. Que delícia. João Cláudio, a pergunta seria se você se arrependeu de alguma vez de ter votado em alguém que te frustrou. Eu quero inverter um pouco a pergunta. Você acha que os que votaram em você teriam se arrependido? Bom, depende do que ele esperava de mim. Se ele esperava um emprego, esperava que eu fosse perder meu tempo para resolver problemas individuais, eu disse, não me procurem com pleitos individuais, me procurem com pleitos coletivos. Às vezes eu faço uma caridade, dar um dinheiro, pagar um remédio, mas não é o político, é o cristão que faz uma solidariedade. Aí eu não posso dizer se eles... Eu nunca me arrependi de quem eu votei, mesmo que eu erre. Mas é claro, ninguém é infalível. O Carlos Drummond diz assim, amar se aprende amando, votar se aprende votando. E a gente erra. A gente erra porque a gente talvez construa a ilusão de que vai eleger uma panaceia, de que um herói é o salvador da pátria, e não é assim. Nós sabemos que é uma situação problemática. Eu sempre votei em função do outro. Eu voto no menos pior, não vou votar nesse, vou votar nesse. Você lembra quando o Barbosa Lima Sobrinho pediu o impeachment do Collor? Onde está um novo Barbosa Lima Sobrinho para pedir o impeachment do Lula? Onde está? Então não é que eu consolide essa situação e que eu não tenha indignação quanto a ela, não. É que eu não deixo de votar, não voto branco nem nulo, eu tenho que participar, que faz parte do processo e dói, e só amadurece doendo. Para o pessoal que não me conhece, fazer a minha propaganda, os meus shows são temáticos. Eu fiz um show chamado O Dia em que Mão Santa Perdeu o Emprego. Homens e mulheres do meu Piauí, Deus chamou 4 homens. Roberto Carlos, Pelé e eu, que eu valho por 2. Roberto Carlos, você vai ser o maior cantor do mundo.
vai vender disco como o diabo. Vai completar 300 anos ainda sendo o rei da juventude. Ai, comer gente como o diabo, e é só com a perna. O bicho só tem uma perna. Vai. Pelé, você vai ser o atleta do século, o negro mais cheiroso, mais famoso. Aí eu tava dormindo, escutei, foi aqueles gritos: mão santa, mão santa. Digo, me Deus, o que é? Olha esse. Você vai acabar com o PFL. Entre que eu lhe ajudo. Por ocasião do encontro dos governadores do Nordeste na sede da Sudene. Bom, a Sudene, eu entendo que eu sei sair direito o que é Sudene. Eu entendo, porque isso aí eu já conheço. Tem o Paulo, meu irmão, que trabalhou. Eu sei, bem, a Sudene, eu sei o que é. Então eu sei, é só reunião. Isso aí é todo mês, hein? É como a porra desse PT. Só reunião. O PT tem dia que faz uma reunião para saber que hora vai começar a reunião. Eu entendo que já tem a solução peixe-impasse da refinaria de petróleo, né? Vamos coisar, botar aí. Então eu acho que não é coisar nem no Ceará, nem no Maranhão, nem na Bahia. Bota no Piauí e acabou a questão. Pronto. E diante do silêncio da plateia, emendou. Mas também, se não der certo, nós aceitamos. 4 bombas de gasolina, pode botar que a gente aceita. A gargalhada foi geral. No dia 18 de janeiro de 1999, discussando para a diretoria do Banco do Nordeste e na presença dos governadores Tasso Gereissati do Ceará e Rosiana Sarney do Maranhão. O Banco do Nordeste, eu fui olhar, quase não empresta para o Piauí, sair, eu fui, coisa, não está empresta. Não empresta, né? Tu tá entendendo? Não empresta. Você vai atrás, diz, não, você fala para ele, não empresta. Agora eu fui olhar, hein? As gavetas, fui olhar, puxar, para saber, entendeu? O Piauí pagou tudo, tá tudo pago. O Ceará tá devendo, Maranhão tá devendo. Só mando para lá. Maranhão, viaduto, Piauí, 2 torneiras. Bom. Ceará, um porto, Piauí, bora, meio fio. Mas o Piauí está pago. Ceará devendo, Maranhão devendo. Então é como se diz a Bíblia: a virtude, a decência é no meio. Jesus no meio dos 2 ladrões. Ele foi caçado, por exemplo, quando ele era governador do Piauí, ele foi caçado. E a revista Isto É traz uma matéria: mãos sob suspeitas. O governador do Piauí foi caçado, tem um curral eleitoral em Parnaíba e 50 milhões para comprar os juízes. Aí ele convoca a imprensa. Olha, a imprensa aí todinha, a revista Ré, doida. Primeiro que eu tenho um curral, se eu perdi lá, como é que eu tenho um curral? Depois, aí eu pensei que ele ia dizer, justiça não se compra. Que diabo de juiz, cara, é esse? 50 milhões. Aí foi caçado. Quantas vezes você mentiu nesse programa? Bom, essa daí é uma pergunta também que eu sei que está no programa, e eu tenho que ser muito sincero. Brancato, de repente a gente mente sem se dar conta. Aqui com o Léo, eu minto. Eu minto para melhorar. Agora teve o Salão de Humor do Piauí, o Salão do Livro do Piauí, e o pessoal que vem do Piauí fica encantado, o pessoal de fora daqui, fica encantado com o Piauí, que eles têm uma imagem terrível. E eu minto. Chegou um professor lá de Brasília e fez uma palestra sobre o Zé Dantas. E 800 pessoas, o Zé Dantas era um médico pernambucano que era compositor do Luiz Gonzaga. E 800 pessoas aplaudiram de pé a palestra dele. Ele chegou empolgado no hotel. Olha, 800 pessoas aqui no Piauí. Você viu, meu pai? Eu digo, não vi, mas estava sendo transmitido pela TV educativa. Não tinha TV educativa, não tinha nada. Eu minto para ele ter uma impressão ainda melhor. E às vezes a realidade é dura, é cruel, e você quer transformá-la para não ser tão monótona. E aí você mente. Eu só sei te dizer, se eu não mentir aqui, depois que eu assisti isso aqui, aí pode ser que eu tenha dado 1 ou 2 mentirinhas aqui. Eu procurei ser sincero, mas não... Uma melhorada. Agora você conhece melhor João Cláudio Moreno.
e pode dizer se realmente teve prazer em conhecê-lo.